Oi, pessoal, bom dia para os que estão ao vivo. Vamos aqui então para mais uma live. Esse ano me empolguei com as lives, normalmente eu faço uma live, ou uma com duas pessoas, esse ano já é a segunda. E já aviso que semana que vem teremos mais uma, segunda-feira à noite, vou fazer uma também com a Letícia Santos e a Nina, que passaram também agora nesse último concurso, depois eu já vou divulgar. E hoje, então, bom, eu sou a professora Cláudia Simeonato, para quem não me conhece, eu dou aula de português para o concurso de admissão à carreira diplomática já desde finalzinho de 2002. E este ano, então, estou aqui com dois aprovados, o Gabriel Ursi e o Thiago Member. O Gabriel passou, foi em sétimo, né, Gabriel, e o Thiago em 32º. E a gente vai bater um papo aqui, informal, tranquilo, sobre as estratégias de estudos deles, vocês conhecerem um pouquinho mais, né, o que que eles fizeram, né, o que que eles não fariam, né, se estivessem começando agora, porque a gente pensa nessa live também muito, né, para quem está estudando, seja, né, quem está pensando em prestar o concurso, quem já está prestando e quem já está quase desistindo. Então, a live é para todo mundo. E aí, a gente vai, então, escutar um pouquinho e cada um vai vendo, né, conforme onde você estiver aí, o que que serve, né, para cada um. Eu vou colocar os dois aqui também, então, na tela. Deixa eu pôr um pin. E obrigada a vocês dois, Gabriel e Tiago, por terem aceitado este convite, dois queridos. E vamos começar então. Gabriel, vou começar com você. Depois essa live fica gravada, vai para o YouTube, tá, gente? É que aqui vocês podem aproveitar para fazer algumas perguntas, se quiserem, né? Quem vem ao vivo sempre pergunta algo. E aí eu vou combinar com vocês de quem tiver alguma questão, né? Conforme o que eles trouxerem, coloca no chat e aí eu leio né, faço a pergunta também conforme couber, tá? A gente não combinou o tempo, mas acho que 1h30, né? Acho que até 1h30 está de bom tamanho, né? Assim, deixa eu pensar, 10. Agora são 10h10, até 11h30, 11h40, acho que a gente começa a pensar em encerrar. Então, Gabriel, vamos lá, vamos começar do começo. De onde você é? Quanto tempo que você já estava estudando para o concurso? Qual que é a sua formação? Bom, gente, tudo bom? Bom dia, boa tarde, boa noite. Em primeiro lugar, queria agradecer a Cláudia pelo convite. É uma honra estar aqui com ela, que é uma professora que eu admiro muito e que fez parte da minha preparação, e também com o Thiago, meu colega, nessa carreira linda que a gente vai trilhar pela frente. E também sejam todos bem-vindos a essa live. Bom, vou me apresentar. Eu sou o Gabriel, tenho 29 anos. Eu nasci em São Paulo, mas eu cresci em São José dos Campos, no interior. E Bom, vou contar um pouco de como a diplomacia chegou na minha vida, que faz parte da minha trajetória. Eu conheci a diplomacia no ensino médio, que o colégio em que eu estudava tinha simulações da ONU, e eu me apaixonei por esse tipo de atividade. Eu acho que é uma das poucas formas de se ter contato com a carreira que alguém pode ter na vida, porque é uma carreira muito distante, né? E ali me apaixonei, só que daí na hora de fazer faculdade, acho que quem é do interior sabe, não só o interior, acho que mas no Brasil, né? Principalmente da minha geração, os cursos recomendados pela sociedade de forma geral são direito, engenharia e medicina, né? E Uhum. eu sendo de humanas fui para direito, sem saber o que era, sem falar com ninguém que trabalhava na área, que eu acho que é um grande erro que eu cometi, que muita gente comete, né, de escolher a carreira sem saber como é o trabalho. E entrei na faculdade de Direito da USP, é, só que não me identifiquei, assim, essa é a grande verdade. Durante a faculdade eu procurei fugas do direito, então as matérias eletivas que eu podia fazer eu escolhia para fazer nas ciências sociais, na história, e foi assim que eu trilhei meu caminho na faculdade, muito nessa área acadêmica de ciências sociais. E me afastei da diplomacia, porque mesmo estando em São Paulo, numa faculdade muito boa, não se falava sobre essa carreira. Eu não sabia o que era o CACD, como que ele funcionava, e esse sonho do menino do ensino médio se foi e não voltou até uns anos mais tarde, né? Me matriculei, comecei a trabalhar no final da faculdade no escritório de advocacia,
me matriculei no mestrado na USP, em Sociologia do Direito, e ainda com aquela incerteza e aquela angústia de não estar trilhando o caminho que eu queria trilhar, me matriculei no mestrado na China, deveria ir para a China estudar lá, só que daí veio a pandemia, não fui. É, E naquele momento entrei um pouco num processo depressivo, de não sei o que eu estou fazendo na minha vida, estou aqui escrevendo mestrado fechado na minha casa, com a pandemia rolando, até que eu liguei para uma amiga minha que passou no CACD alguns anos atrás, Andréa Carbone, e ela me contou do concurso, eu fiquei super interessado, só que eu fui ler os guias dos aprovados e eu falei, não tem condição, não consigo escrever assim, isso aqui não é para mim, e deixei esse sonho mais uma vez sair. Daí eu mudei de emprego, fui para uma empresa, gostei de trabalhar em empresa como advogado, mas daí me frustrei de novo e falei, cara, agora não dá mais. Estou já com perto dos 30 anos, preciso escolher uma coisa que eu realmente quero fazer até o final da minha vida, assim. Eu preciso e vai ser difícil, assim. Então, tive várias possibilidades ali de caminhos e voltei para a diplomacia. E isso foi no começo do ano passado. Então, eu estudei um ano e meio, mais ou menos, e fui aprovado esse ano. Então, foi uma aprovação bem rápida. E é isso, essa é a minha trajetória aí sintetizada para vocês. Uhum. A Andréia, querida. Eu acho que ela me escreveu até falando, tem um amigo que vai prestar, agora que você falou, eu lembrei dela falando de você. Tem essa coisa do pessoal aqui de São Paulo, da Sanfran, né, que um vai meio puxando o outro também, né? Tem, assim, entra na faculdade, no meio do caminho já fica pensando em fazer outra coisa, ou no meio do primeiro semestre. E aí um vai levando o outro, né? E você, Thiago? Qual que é a sua formação, de onde você é e como você chegou ao concurso? Primeiro, gostaria de dar boa tarde, agradecer a Cláudia, bom dia, né? Agradecer a Cláudia pelo convite, ao Gabriel por participar aqui também. Também espero que a gente tenha uma excelente carreira juntos. E a quem está assistindo, obrigado. Espero que possa contribuir com a trajetória de vocês. Eu sou de Belo Horizonte, sou formado em Relações Internacionais pela PUC Minas. A ideia de diplomacia já veio antes também. Eu fiz intercâmbio fora. Eu estudei um ano na Inglaterra. Aí eu já fiquei com essa ideia de ter uma trajetória fora do país. E só que eu cursei o curso de Relações Internacionais sem foco na diplomacia. Fui fazendo minhas atividades do dia a dia, fiz estágio em startups. E aí depois, no final da faculdade, que eu comecei a repensar essa ideia de ir para a carreira diplomática. E aí foi um pouco parecido com o que o Gabriel falou ali na pandemia. Acho que foi um momento de reflexão da vida de muita gente, né? E aí eu voltei a estudar ali na pandemia e continuei desde então. Ao contrário do Gabriel, não foi uma aprovação tão rápida. Levei 5 anos para passar. E no início eu tinha alguma ilusão de que eu poderia passar rápido, mas o CACD ensina a gente a ser humilde, porque é uma prova muito difícil. E Mas foi isso, fui melhorando aos poucos. A Cláudia me ajudou muito. Eu passei 3 vezes no TPS. A primeira vez eu passei em 2022. Depois, em 2023, eu fui reprovado no TPS. Foi um baque muito forte. Em 2024, eu passei. Fui relativamente bem na segunda fase, mas teve algumas matérias em que eu senti que eu tinha coisa para melhorar. E esse ano eu fui aprovado. Não, ensina humildade e insegurança, né, Thiago? Que eu lembro que no É, TPS, né, depois que passou a primeira fase desse ano, eu fui conversar com o Thiago, eu falei, e aí, Thiago, você acha que vai dar? E ele estava com uma nota absurda, era muito alta a nota dele, e ele falou assim, ai, não sei, tô com tanto, acho que não vai dar. E eu falei, Thiago, se a sua não der, não dá de mais ninguém, né? Porque a nota dele era muito alta. E ele preocupado, né? Porque é isso, uma reprovação, onde você vai, não vai? Ele falou, não sei, assim, você perde o parâmetro, você vai perdendo a noção, né? Assim, perde a medida, né? Assim, o pessoal fica é muito difícil. É um concurso muito, muito difícil, né?
E vamos lá, então. Gabriel, você passou relativamente rápido. É que assim, né? Tem uma coisa, você falou disso de ter passado em 1 ano e meio, e eu lembrei também dos seus colegas, a Bárbara Policeno e o Luiz Ionezawa, né? Que passaram em 1 ano. Eu ainda dava aula particular nessa época, presencial. E eles vinham, eram dos que vinham em casa, tal. E muita gente não acreditava, né, que eles tinham passado em 1 ano, achava que não era possível, né, ficava duvidando, falando, não, isso é mentira, né, não é possível que passaram, etc. Mas eu acho que tem uma coisa também que eu percebo, até no decorrer desses anos que eu dou aula, que tem algumas formações que já também ajudam para chegar mais rápido no concurso. Não no sentido de você conhecer o conteúdo, mas da forma como você estuda e como que você já vinha relacionando certos conteúdos, né? Tanto que esse pessoal, por exemplo, né, que eu conheço mais de perto aqui de São Paulo, da Sanfran, é um pessoal que pega rápido, às vezes, o jeito para estudar. Não é todo mundo, mas né, muitos não passam, né? Assim, mas tem muita gente que se adapta e pega ali muito, muito, muito rápido. Como é que foi, então, sua rotina de estudos? Como é que você foi como que você foi pensando, né? O que que você ia estudar, o que que você ia fazer e quanto tempo você ia despender para cada matéria também? Bom, acho que é isso. Ninguém que passa rápido assim acha que vai passar rápido assim. Eu acho que essa é a primeira coisa que eu tenho que falar. Eu não achei que eu ia passar tão rápido, não achei que eu ia passar esse ano. E eu estava preparado para estudar 5, 6 anos, assim, como todo mundo que entra nesse concurso, acho que tem que saber dessa média e que é uma média que a gente tem que se defrontar e faz parte do processo de escolha de entrar nesse árduo caminho, assim. Então, isso que você comentou, né, da formação, é isso. Eu acho que a faculdade, o conteúdo não ajuda em nada, mas ao mesmo tempo tem muita gente que pergunta nos grupos, o que que eu tenho que fazer? Que faculdade que eu tenho que escolher? E eu acho que não tem uma resposta certa. Eu acho que cada pessoa tem a sua vantagem e a sua desvantagem. Por exemplo, eu acho que o fato de eu ter tido contato com sociologia e textos muito complexos na faculdade fizeram com que os conceitos que são apresentados no CACD eu aprendesse muito mais rápido, porque não são tão complexos quanto aqueles de faculdades de humanas, assim. Eu acho muito mais difícil intelectualmente estudar sociologia do que estudar a história para o CACD ou qualquer outra das disciplinas, assim. Então, a parte de entender o conteúdo, eu acho que você tem essa vantagem quando você teve essa formação acadêmica. E mesmo a parte de escrever, se você fez um mestrado, assim, nossa, escrever um mestrado eu acho muito difícil. Foi muito difícil para mim. Então, foi um treinamento, né? Eu não fiz isso pensando no CACD, mas eu acho que um recado que eu queria deixar é que tente se valer das suas forças, assim. Cada um vai ter as suas. Outra coisa, eu acho que o fato de eu ter trabalhado muito tempo em lugares me deu disciplina, assim. Então, eu encarei o CACD como um trabalho. Acho que era isso. Eu não tinha. Eu comecei já com 28 anos essa jornada. Então, eu já tinha uma maturidade de bom, é o meu dinheiro, isso aqui, eu sou meu chefe, eu era o pior dos chefes, assim. Eu tinha horário, eu tinha meta de horas, então, como que foi esse meu processo de organização dos estudos? Primeiro mês, ali, que foi em janeiro do ano passado, eu vi essas lives, então por isso que eu faço questão de fazer essas lives, e eu tinha um documento que chamava Projeto Concurso. E eu não via live, assim, deixa eu ir na televisão e fazer outra coisa. Eu meio que fechava as lives, assim, eu ia anotando, tá, essa pessoa falou isso aqui, tá. Porque senão você vai esquecendo, é tanta coisa que as pessoas falam. Então eu meio que organizei. E eu acho que uma vantagem de quem está entrando agora no mundo do concurso, do CACD especificamente, é que essas lives elas cortam muitos caminhos, assim. Então tem muita gente que fala, caderno físico ou caderno digital. Todo mundo fala que tem que fazer caderno digital. Então tem muita gente que está concorrendo com você, que começou a estudar lá atrás, que teve que gastar às vezes 1 ano digitalizando e digitando as coisas. Então usem esses recursos ao favor de vocês, sabe? Porque eles estão disponíveis, eles são gratuitos e é uma questão de aprender e executar. Acho que essa é uma primeira coisa que eu queria falar. Então, a partir disso, o meu primeiro ano foi um ano de construir cadernos, que eu acho que é uma segunda das coisas que todo mundo fala. Você tem que ter uma fonte da verdade dos seus estudos, porque senão você vai ficar, às vezes, reestudando coisas, relendo textos, e tudo que você colocar no seu caderno, você sabe que ou veio de que um professor falou, ou veio de um texto que você leu. Então, aquilo vai te acompanhar ao longo da sua jornada e não vai ser desperdiçado. Eu tinha metas de horas
como que eu me organizava, né? Que você perguntou. Eu vou projetar aqui minha tela e vou mostrar como que era o meu planejamento. Uhum, Deixa eu, como é que eu faço ótimo. isso? Acho que é no share screen. Vai aparecer. Vocês estão vendo meu Google Calendar? Uhum, apareceu, tá aqui. Esse era o meu, assim que estava o meu cronograma no começo desse ano. Óbvio, quando você começa a estudar para o CSD, eu acho que a quantidade de horas que você consegue estudar são muito menos do que alguém que já está há um tempo. Então, se você fica olhando, aquela pessoa estudou tantas horas, eu não consigo, e eu acho que é normal, assim, eu acho que o corpo, o cérebro demora para pegar no tranco, mas eu acho que depois vai ficando mais fácil. E eu basicamente designava horários para cada uma das matérias. Então, vocês vão ver que economia eu estudava todos os dias, 1 hora e meia. Geografia e história eu estudava um pouco menos. E história do Brasil e política internacional eu estudava mais. Enfim, aqui é basicamente a minha meta e como que eu controlava isso que eu queria fazer. Eu basicamente fazia o método de horas líquidas, que eu sei que tem muita gente que não gosta, mas para mim era muito importante. Então, deixa eu. Mudou de tela aqui? Pronto. Mudou. Tá Tá. aparecendo as horas. Então, não sei se todo mundo conhece esse aplicativo, ele chama aprovado.com. Então, se você vai estudar, A você pode Bartira falou clicar. dele também. Eu acho Avisou. muito bom. Você pode ou cadastrar retroativamente o quanto você estudou, ou você pode usar como um cronômetro. E eu, basicamente, a depender do meu momento na preparação, eu tinha uma meta de horas líquidas semanais. Então, se eventualmente em algum dia eu não conseguia estudar tantas horas, eu passava para o dia seguinte. No começo, no ano passado, que foi meu primeiro ano, eu estava em torno de 40 horas líquidas, só que daí eu fui aumentando à medida que o tempo ia passando, e quando se aproximava do edital, daí eu aumentava muito a quantidade de horas. Eu acho importante, eu gostava desse método porque eu tinha uma sensação de dever cumprido no final do meu dia. Porque às vezes, se você não trabalha, você só estuda, você fica sempre com aquela coisa, será que eu deveria estar fazendo mais? Será que eu posso ver essa série? Então, se eu tinha cumprido as minhas 8 horas diárias, eu ia assistir minha série de noite tranquilo, assim, sabe? Então, eu conseguia separar muito bem o horário do trabalho e o horário do descanso, assim como qualquer emprego que você tem, né? Se você para de trabalhar e você fica pensando no trabalho, você não descansa. Eu acho que com o CLCD é a mesma coisa. Então, para mim foi muito importante ter essa disciplina de falar, olha, eu me propus isso aqui, e se eu cumprir, eu tô livre, entendeu? Então, para mim foi bom. E outra coisa que esse aplicativo te dá é as estatísticas de quanto tempo você está estudando para cada matéria. Então, deixa eu pegar aqui no ano, por exemplo, ano de 2025. Eu conseguia saber quanto que eu estava me dedicando para a história do Brasil, para economia, para política internacional. Então, por exemplo, no ano passado, se eu não fui bem no TPS, no ano passado eu não passei no TPS. Se eu não fui bem, eu consegui olhar, será que eu estudei pouco ou será que eu estudei errado? Então eu conseguia olhar para isso de uma forma muito objetiva. E eu acho que isso é muito importante no CACD, porque pensando, por exemplo, em pessoas que não trabalham, elas têm muitas horas disponíveis no dia delas. Só que eu acho que a forma como você escolhe dedicar essas horas, ela é muito diferente por pessoa. E isso vai trazer resultados diferentes. Então, se você não tem uma forma de acompanhar isso, eu acho que fica muito difícil você saber onde está o problema. E às vezes você acaba se culpando, falando, não, eu não sou capaz, ou isso aqui não é para mim. Mas na verdade você está com um erro de estratégia. Então, esse tipo de ferramenta para mim foi muito importante. E eu acho que é isso. Assim, pensando em organização de estudos, essas foram as minhas principais estratégias. E para além disso, eu acho que uma coisa que foi. Deixa eu pegar o total aqui, que aqui mostra o quanto de tempo eu dediquei por matéria. Se vocês forem ver, eu estudei mais economia do que política internacional, que eu acho que é uma coisa que não é tão comum. Mas o que que eu percebi? Eu fui fazer umas contas, olhando os resultados dos últimos anos, eu vi que a economia é um grande diferencial, que é uma das matérias que mais discrimina a nota. E que, às vezes, eu me dedicaria muito mais horas para política internacional, para ter uma nota não tão diferente dos meus concorrentes, e isso não valeria a pena. Então, eu optei, com consciência, em dedicar mais horas para economia do que para política internacional. Daí você vai ver o salto para outras matérias é muito grande, assim.
Outra coisa que também acho importante falar, eu passei muito rápido, mas, por exemplo, eu já tinha uma base muito boa em inglês, então eu dediquei muito menos horas do que eu sei que outros candidatos precisaram se dedicar pelo ponto de partida deles. Então, também acho importante frisar que tempo de preparação é uma métrica muito perigosa, assim, porque você está comparando pontos de partida diferentes, não só pontos de partida diferentes, mas também contextos de vida diferentes, pessoas que trabalham, pessoas que têm filhos, pessoas que moram com o avô e precisam cuidar do avô, pessoas que moram com os pais e não precisam fazer tarefas domésticas. Então, eu acho que é uma série de fatores que também queria não causar ansiedade nas pessoas que estão assistindo, porque não dá para se comparar de uma forma fria, olhando só para os números de horas líquidas, tempos de preparação. Mesmo as horas líquidas, alguém vai falar assim, ai, mas eu estudei tantas horas quanto o Gabriel, mas se você trabalhava e você foi estudar depois do trabalho, isso é outra hora, entendeu? A hora de alguém que trabalhou. Eu já trabalhei, eu sei como é cansativo você estudar depois de trabalhar. Então, queria falar assim, não se compare e a mensagem que eu queria passar é: tente se monitorar e tente ver se você está indo no caminho certo para você tornar o seu dia o mais eficiente possível dentro da sua realidade. Eu acho que é meio que isso que eu queria falar nesse momento inicial. Gente, esse aplicativo é muito maravilhoso, né? Eu nem vou prestar concurso, mas eu fico com vontade de usar para organizar meu dia, minhas horas líquidas também. Não, é muito bom, porque a gente se perde, né? Assim, querendo ou não, no decorrer da vida, né? Trabalhando como autônoma, né? Pensando até no meu caso, né? É difícil essa organização com o próprio tempo. O tempo é um recurso, né? E se você não consegue, de alguma maneira, se organizar, né? Isso que você falou, tem uma disciplina, mas eu achei muito bom o que você falou, Gabriel, porque não é, você está deixando muito claro que não é uma disciplina rígida, né? É uma disciplina que funcione para você, inclusive que até te favorece, que você fala, cumprir, eu tenho meu tempo livre agora para fazer o que eu quiser, né? No cinema, vou namorar, vou ver série, vou comer, não vou fazer nada, tanto faz, né? Assim, aí é teu, né? Você faz o que você quiser, mas não é uma coisa ajuda justamente a você poder, de alguma maneira, depois também relaxar, descansar e ter outras satisfações, né? Eu acho impressionante esse aplicativo e realmente acho que, acho que todo mundo devia começar a usá-lo, porque a Bartira mostrou também na outra live e ele ajuda muito nessa organização. Eu estava procurando português lá, Gabriel. Falei, cadê português? Nem aparecia. Tava muito embaixo. Foi nem Mas estudando. No primeiro já não tinha aparecido. isso é mérito seu, depois eu entro lá, mas eu estudei poucas horas e fui muito bem. Ah, então tá bom, obrigada. Eu tava... que você também tinha uma base já, né? Mas eu estava procurando. E tinha uma bolinha cinza que era a organização. O que que é Isso. aquilo lá embaixo? Organização é tipo assim, baixar texto, organizar Ah, até isso, material. conta. Porque isso é trabalho também, entendeu? Claro, e Óbvio que eu perde não tempo, abusava gasta disso. tempo Tem aí. gente que fica muito tempo, ah, eu vou me organizar, você vai lá e passa a hora, você vai ver que é pouco, mas eu colocava. TPS, fui fazer o TPS, a prova, vou colocar porque foi tudo sim. Então, era quase. Ano passado eu não passei no TPS, mas eu olhei para o meu aplicativo e falei, meu, eu estudei tantas horas, entendeu? Olha que orgulho, sabe? Isso aqui também é uma Uhum. coisa de se orgulhar, o trabalho é uma coisa de se orgulhar. Por mais que o resultado não tenha vindo, olha, olha onde eu cheguei, entendeu? Então, eu acho que é legal essa visualização do seu trabalho, do seu esforço. Claro, adorei. O TPS foi estudo, sim. Vários pessoal que já conta os passos até a academia, né? Quanto eu andei no dia, estava contando. Tiago, agora é a sua vez. E você? Como que você fazia a sua rotina? Você não trabalhava junto, né? Não, não. Ah, vamos lá. Eu achei fantástico esse sistema do Gabriel. Eu não usei não, mas se eu soubesse antes, eu teria usado também. As Eu lives nunca, são para isso. sim, eu nunca fui tão organizado assim, de contar horas líquidas e quantas horas eu estou dedicando a cada matéria. Eu usei muito o Anki, e o Anki, ele Hum. meio que te facilita um pouco organizar suas revisões, a gerir um pouco seu tempo, porque ele mesmo vai decidir pelo algoritmo dele que ele vai te mostrar a cada dia. Então, é meio que delegar um pouco dessa parte de organização para um aplicativo. E isso me ajudou bastante, porque eu não tenho esse nível de organização de tabela que o Gabriel tem.
Mas sobre a rotina de estudos, eu acho importante destacar que ela muda ao longo da preparação. No início, ela é muito voltada para assistir aulas e construir um material, e à medida que o tempo vai passando, você vai saindo disso e você vai cada vez focando mais no seu próprio material e Você ficando fez ali mesmo. cursinho no começo? Ou Eu você... fiz cursinhos no começo. Eu lembro que no início eu só fazia cursinho e caderno. Aí eu fiz um simulado uma vez e eu percebi que eu não estava memorizando, tipo, coisas que eu já tinha estudado, mas que eu errava questões. E foi aí que eu comecei a usar o Anki, que é um sistema que te força a lembrar as coisas. E, e aí o que eu fazia era o seguinte, eu abria, eu tenho duas telas aqui. Em uma tela eu dividia a videoaula e o caderno, e na outra tela eu ficava com o Anki. Aí eu assistia as aulas gravadas dos cursinhos, e eu ia pausando, anotava, e ao mesmo tempo eu ia montando os meus cards de Anki. E já começava a revisar no dia seguinte. No início eu começava limitando, 20 cards novos por dia. Depois eu percebi que já revise todos de uma vez, que é melhor. E, e aí, no Você meu dia deixava a um dia, tempo para revisão eu diária? começava o meu dia revisando os cards de Ah, Anki que eu ah, já tinha produzido. E aí, hum. durante a tarde, eu começava a produzir novos cards a partir dos vídeos ou das leituras que os professores recomendavam. Mas é isso, com o tempo vai passando, esses cursos vão ficando para trás e aí você vai as suas leituras e vai aumentando o volume de cards que você tem. Aí chega um momento que você percebe que você está quase que o dia inteiro só revisando cards. Mas isso é positivo, porque significa que você progrediu. E isso que o Gabriel falou é muito verdade, que você vai melhorando, você consegue estudar mais ao longo do tempo. Eu lembro no início, ali no meu segundo ano, eu revisava 1 hora de cards e eu me sentia exausto depois, era algo muito cansativo. E agora, nesse ano, eu passava 5, 6 horas revisando cards, sei lá, 800, 900 cards por dia. E eu fazia isso todos os dias sem parar. E se alguém tivesse me falado isso no início da preparação, que, pô, tem alguém que faz isso todos os dias, eu ia falar, não, é impossível que alguém faça isso, sabe? Não tem como. Mas aí um dia você percebe que você mesmo está fazendo. E não tem mágica, é isso, né? Ao longo do tempo você vai melhorando Uhum, e, uhum. e isso me ajudou muito. Eu acho que de alguma maneira, fiz analogia brincando da coisa dos passos até a academia, mas tem algo de também você vai ganhando, né, músculo aí também, né? Assim, você vai treinando, no começo cansa muito, depois fala, tá ficando um pouco mais fácil, tô usando já de outra Hum, forma, né? Porque você tem aquela, né, aquela capacidade, mas ainda não hum, está tão desenvolvida, né? Você vai usando, isso também vai ficando mais fácil, né? exatamente, você vai Conforme. desenvolvendo. E isso foi muito bom para o TPS, eu acho o Anki maravilhoso, porque no fim das contas o que o TPS te exige é que você saiba uma quantidade enorme de informações. E para as discursivas, ele é bom também por causa do conteúdo, mas você precisa de algo mais, porque o Anki, as informações ficam muito isoladas. Então, né, para você escrever uma dissertação, você precisa conectar todas essas informações, né? Então, ter um número de informações isoladas começa a virar um problema. E aí, por isso que eu mantinha um caderno no início. Eventualmente, eu consegui fazer meus próprios cadernos no Anki. Mas acho que de início é melhor manter o seu caderno, até porque se você visse os vídeos de aprovados lá da época, todo mundo falava, tem um caderno digital. E eu falei, eu não vou ser o bobo que vou deixar de fazer o meu caderno, né? Mas eventualmente eu nem parei. Eu posso mostrar aqui um exemplo de card, como que eles vieram Ah, substituir ótimo. os meus cadernos. Mostre. A turma de vocês está em peso aqui, ó. Tá Martira, Letícia, Renata. É, tá aparecendo? Tá abrindo. Tá.
Abriu o seu fundo de tela. Tem uma luz no fim do túnel. Esse aqui, por exemplo, era um card de história do Brasil sobre tratados e limites. Aí aparecia aqui um item, esse em azul era o que eu tentava responder. E aí do outro lado tinha a resposta, e aí de fundo eu conseguia, depois de ver a resposta, ver tudo que está relacionado a tratados e limites no Brasil Colônia, sabe? Aí virava como se fosse um trecho do meu caderno. Aí, ao mesmo tempo que tem essa única informação, tem também, vamos botar essa, que é exatamente do mesmo capítulo, mas aqui me perguntando só mais um item, só mais uma pergunta. Aí eu abria, via a resposta, e aí se eu precisasse de algum contexto, de alguma informação a mais, eu ia e abria o resto e lia, e na medida que ia chegando perto da prova de segunda fase, eu fazia questão de ler inteiros esses cards para conseguir me situar, né? Onde que essa informação se encaixa? Quão importante essa informação é na hora de responder uma discursiva? Porque tem coisas que você decora para o TPS, porque pode cair uma questão lá do rodapé do Boris Fausto, mas que você não vai citar um rodapé do Boris Fausto na hora de responder uma questão de 40 linhas. Então você precisa fazer essa distinção. Isso foi importante para mim. O Anki, ele trabalha quase com essa ideia de mapa mental, né? Que você olha e já está tudo ali mais ou menos articulado, só que de uma maneira já econômica, né? Sim, sim. E vai te E economizando depois também, isso que você falou, né? No começo cansa para fazer, começar, né? Mas depois. depois você vai se acostumando, e aí, quando você percebe, você está viciado lá, sonhando com flashcard, fazendo isso de. É, mas você sabe que quando pensei numa outra coisa, você falou de sonhando com flashcard, que você está trabalhando ainda, inclusive dormindo, né? O consciente continua, mas o Freud, ele, né, quando ele faz toda a economia do aparelho psíquico, ele fala que a satisfação tem a ver com economia, né? Se você gasta muito tempo numa coisa, né, tentando resolver, pensando muito, fazendo, né, você também vai perdendo satisfação, né? Assim, tem uma coisa de você vai economizando de alguma maneira, vai liberando espaço para outras coisas, né? E deixa eu Sim. perguntar uma coisa, aproveitando que vocês estão falando, né, dessa rotina de estudos e estratégias, e aí também estou pensando bastante para a primeira fase, né? Isso vocês faziam para a primeira fase. Gabriel não falou se ele chegou a fazer cursinho, assistir aula, depois quero que você comente, que o pessoal sempre quer saber, né? Se você fez cursinho, aula, escolheu os professores, como você foi fazendo. Mas aí, quando sai, uma pergunta já também para os dois, quando sai lá, né, o edital com a data do TPS, como que vocês mudaram a estratégia de estudo de vocês dali para frente? Como que vocês fizeram? Vocês passam a só revisar ou fica ainda vendo matéria? Como que vocês fazem o planejamento, pensando que, né, assim, está chegando o TPS e depois você já tem que pensar na segunda fase, né, que o Thiago já mencionou, as discursivas. Vamos começar por esse momento, né, edital, e depois vamos também para a segunda fase. Beleza. Já vou aproveitar para responder dos cursinhos. Então, no meu primeiro ano de preparação, eu fiz extensivos de todas as matérias e com base nisso eu fiz os cadernos. E eu acho que para quem tem oportunidade de comprar um extensivo, eu acho que vale muito a pena, porque... Mas acho que não pode parar aí. Acho que isso é importante. E eu acho que antes do edital é o momento de você construir o seu caderno. Porque a partir do momento que o edital sai, você tem que entrar no modo revisão. Só que, ao mesmo tempo, eu acho que eu posso falar muito para os candidatos que estão no primeiro ou no segundo ano de preparação, eu acho que não é tão fácil fazer isso que outros candidatos fazem. Porque, por exemplo, no ano passado, quando saiu o edital, eu tinha só estudado microeconomia. Eu ia fazer o quê? Eu ia revisar só microeconomia? Não tinha a menor condição. Então, o que eu fiz foi, vou comprar um intensivo de economia e vou, pelo menos, ter contato com tudo. Então, eu aprendi matérias novas entre o edital e o TPS. Eu acho que isso é importante dizer, porque às vezes a gente ouve algumas coisas que são ditas, só que elas não se adequam à nossa realidade. E eu acho que não faria sentido para mim
ficar revisando só, para eu ficar revisando só uma parte do edital, porque cai mais coisa do que isso, né? Mas pensando nesse ano, que é quando eu já tinha mais um caderno mais robusto, eu só comecei a fazer TPS quando saiu o edital, porque eu acho que às vezes se você está fazendo lá no começo do ano, você esquece as coisas, você vai ter que às vezes refazer a questão, e eu acho que para quem já fez uma vez todos os TPS, às vezes vale a pena você escolher os últimos 10 anos. E se você tem dificuldade numa matéria, você pode, por exemplo, português, que eu acho que é uma matéria mais desafiadora no TPS, você pode fazer todos. Mas não ficar preso nisso de, tem que refazer todos os TPS em 2 meses, que eu acho muito ruim. Porque para além de fazer os TPS antigos, tem a questão da revisão. E como que eu fiz a revisão? Eu também usei o Anki, depois eu vou mostrar como que eu... Na verdade, não usei o Anki, eu usei um outro aplicativo análogo, depois eu posso mostrar como que eu usei ele. Mas eu não fiquei só nisso, então eu fiz resumos também escritos. Tem até trouxe ele aqui, o meu fichário, voltei para a época de fichário. Porque qual que era a minha ideia? Era ter materiais que eu pudesse revisar no último mês antes da prova. Então, basicamente, depois que saiu a portaria, eu comecei a fazer esse fichário aqui, que era eu pegando as coisas mais importantes do meu caderno, que eu tinha mais dificuldade, as que eu tinha mais dificuldade eu grifava com marca-texto, para que nas semanas antes da prova eu pudesse ler isso com um olhar direcionado para os pontos em que eu tinha dificuldade. Então, isso foi um material a mais para além do Anki que eu fazia. Além disso, eu tinha também este caderninho aqui, que é um caderninho menor, que é o que eu não lembrava direito do meu fichário, eu tinha aqui, que isso aqui eu ia ler antes da prova. Então, tanto no TPS quanto nas discursivas, eu gostava de chegar umas horas antes da prova, para eu ter, sabe aquela coisa assim, quais são os 5 países que mais receberam refugiados? Eu não sou uma pessoa que tem uma memória muito boa, mas se eu lesse aquilo ali uma hora antes da prova, ou umas conjunções de português que eu errava sempre, umas regras de concordância difíceis. Então, tudo isso eu deixava, e é o meu material, então eu sei que são as minhas dificuldades. Então, eu tinha essas várias camadas de revisão que eram até boas emocionalmente, assim, porque eu sabia que, cara, eu não lembro do Anki, mas eu vou ler uma hora antes da prova, então eu vou ter aquilo ali, aquele amuleto para mim, e isso vai me ajudar, entendeu? Então, acho que essa era a minha questão para o TPS. Então, fazer as provas antigas e revisão em múltiplos métodos. Para fazer as discursivas, eu não recomendo começar a treinar só quando você passa para a segunda fase. Eu acho que isso é um erro, porque eu acho que é muito diferente. Assim. Então, eu contratei 2 cursos extensivos de discursivas, uma com o João Daniel e um com o João Felipe, que eram quinzenais, então você entregava e você recebia a correção. E eu acho que é importante, porque é o que o Thiago estava falando, é muito diferente você responder um TPS com base no Anki e você estruturar uma questão dissertativa sobre determinado tema. Então, você, por exemplo, treinar o tamanho da sua letra. Eu consegui chegar em 18, 19 palavras por linha. Só que isso não foi do dia para a noite, entendeu? Foi treino, foi dor na mão, foi disciplina e de sentar e escrever. Tem uma outra coisa que eu acho que é muito importante falar e que eu não fiz, eu deveria ter feito mais, que é treinar as condições de prova de ser discursivo. E o que eu estou falando disso? Você está acordando no horário que você tem que acordar para fazer a segunda fase? Ou você acorda um pouco mais tarde, no dia vai ser um sacrifício para você acordar naquele horário? Então, algumas semanas antes do TPS, eu comecei a cada dia ir dormindo, não uma hora mais cedo, mas eu ia diminuindo 20 minutos no meu horário de dormir e de acordar. Porque eu queria estar acostumado a acordar, eu acho que é 6 da manhã ou 5h40 que eu acordei para fazer a prova, porque eu queria, era um pouco longe da minha casa. Começa a E também treinar o corpo, né? para eu estar cansado no dia anterior, porque no TPS do ano passado, eu dormi tipo 2 horas antes da prova, que foi um horror. Imagina, fazendo uma prova de TPS, dormindo 2 horas, o cérebro não dá conta. Então eu queria dormir, entendeu? Antes da prova. Essa foi minha meta. Então é isso, preparação para a segunda fase e também para a primeira fase não é só de estudos, ela também é corporal e mental. E eu fui fazendo isso. Quando eu falei de treinar as condições de prova, por exemplo,
isso depois a gente pode, vou entrar no português, mas eu nunca treinei fazer a discursiva e o resumo em uma tacada só, sem olhar o celular, sem ir ao banheiro, sem descansar, entendeu? E é muito diferente você cronometrar 3 horas para fazer uma discursiva e tomar um banho, e almoçar e depois voltar e fazer 1 hora de resumo, entendeu? Porque você tem que conseguir fazer isso de uma vez. E de preferência no horário em que você vai fazer a prova, e de preferência em um espaço em que você vai ter distração e vão ter pessoas fazendo barulho ao seu redor. Então, o que que eu faria se eu não tivesse passado? Seria ir para uma biblioteca, alguma coisa pública, e simular sem distrações. Café você quer tomar? Então você vai levar na garrafa que nem você vai levar na prova, entendeu? Então, simular o máximo possível, porque a prova de segunda fase, principalmente, eu acho que é uma prova de desempenho. Não basta estudo, você tem que conseguir desempenhar naquela hora, entendeu? Então, isso é muito importante. Você tem que conseguir traduzir naquela período que você tem de tempo limitado, tudo que você treinou. Então, acho que vale muito a pena tentar simular as condições de prova se você tem essa condição e se você tem esse tempo. Eu acho que essas são minhas dicas gerais aí para que muda para a primeira e para a segunda fase. E, enfim, basicamente passei a primeira fase, voltei a ler o meu fichário, entendeu? Então não mudou muito no sentido do que eu revisava. Porque os detalhes, que é o que está no TPS, que eu acho que é o que você não deve revisar entre o TPS e a segunda fase, eles estão lá no flashcard. Então, às vezes aparecia um flashcard entre a primeira e a segunda fase. Que eu falava, isso aqui não vai cair? Eu nem flashcard, entendeu? Eu não vou gastar cérebro com isso aqui, não, entendeu? Não vai cair. Por exemplo, história mundial. Eu desativava os flashcards de história mundial. Gramática, português, que era pontos que só caíam no TPS, eu desativava. Então você tem que economizar seu cérebro e saber o que cai na primeira e na segunda fase, para que no período que antecede cada uma dessas provas, você despender o tempo naquilo que realmente importa para aquela prova específica. Acho que é por aí. Aproveitando uma pergunta, Gabriel, que você é formado em Direito, você estudou Direito também? Você fazia? Não, o direito internacional eu estudei muito, tá? Porque Ah, tá. as formações das faculdades, eu acho que posso dizer isso de forma geral, assim, não acho que não conta. Já ouvi muitas lives de pessoas que estudaram em várias universidades pelo Brasil e todo mundo fala que precisou estudar. Então, eu fiz um curso, fiz com o professor Sloboda, o extensivo, e direito interno eu menosprezei porque estatisticamente caía muito pouco, e eu no meu primeiro ano eu só tinha poucos meses de estudo, eu falei, não vou me dedicar a isso. Só que daí, nesse ano, depois que caiu no TPS várias questões de direito interno, e eu errei a maioria, foi uma das minhas piores matérias foi direito no TPS, eu falei, vou fazer o intensivo, daí eu fiz o intensivo do Macau, mas daí não caiu na segunda fase. Só que é isso, gente, eu acho que se você está no primeiro ou no segundo ano de estudos, você tem que escolher as suas batalhas, entendeu? E isso Uhum, são apostas e tem sorte nisso, claro, né? E eu acho que claro. mesmo quem apostou em estudar direito interno não deve ter acertado aquelas questões, porque foi tão específico, as questões que caíram, que eu acho que Uhum. nem eu não teria feito diferente. Eu acho que essa é a minha conclusão, porque eu não acho que eu teria acertado se eu tivesse estudado, porque era muito lá, uma coisa lá no final da lei, que ninguém nem chega lá no final da lei, e enfim, acho que deu tudo certo. Uhum. Suas colegas estão aqui, a Bartira comentou que adora fichário também, papelaria. A Bartira, ele usou também o aprovado.com, estava comentando antes de você chegar, ele mostrou, né? É um mix, né, do papel físico com a tecnologia, né? E a Letícia também, né? Já avisei que segunda a gente tem uma live também aqui com a Letícia e a Nina, e a Letícia falou, tem uma boa rotina de sono, é uma das coisas mais importantes mesmo, especialmente nos dias pré-prova. Parabéns, pessoal. Você falou que você não dormiu, né, no outro ano, no pré-TPS, só a véspera já tá até bom, porque eu tenho aluno que para de dormir na terça-feira. E é uma questão mesmo, né? Porque pensando que é um desempenho, você fala, gente, o que faz com ansiedade também? Depois a gente vai falar um pouco também dessa parte de saúde mental, né? Porque tem que estar também, eu acho que, numa das categorias ali do app, porque, né, você não controla isso e é muito difícil, é muito complicado. Tiago, vamos lá. E você, até o TPS, depois quando sai, então, a data lá, TPS, sei lá, 20 de agosto. O que você começava? Muda alguma coisa? Não muda? E discursivas também, você deixou para fazer depois? Ou foi desde o começo? Só um comentário sobre isso do sono.
Aham. também foi uma dificuldade para mim. E as pessoas falavam, ah, não, você tem que dormir bem uma noite antes, mas assim, tem um manual de como que faz, né? Porque e aí, tem que Não, dormir, é, mas e aí, como é que faz? pois é. Não, você sabe que é uma analogia, né? Eu, quando eu ganhei minha filha, o pessoal também falava, não, descansa, você tá com um bebê recém-nascido que acorda a cada 2 horas. É, Eu acho ótimo esses comentários, dorme, diz, não, precisa descansar, precisa dormir. Tá, precisa. Mas, e? Como é que faz? Alguém pausa a criança? exato. A criança de Como é que vocês é a faz? prova. Ah, não, você tem que dormir bem. Aí chega lá, 10 horas da noite, você deita na cama com a cabeça a mil. Tem que dormir. Aí que você não dorme mesmo, né? É complicado. Exato, exato. Vamos lá. Mas uma coisa que me ajudou foi que em 2024 eu dormi muito mal antes do TPS e eu passei. Aí esse ano eu cheguei pensando, olha, eu já sei que eu vou dormir mal, mas tá tudo bem, porque dá para passar mesmo dormindo mal. E não é que eu dormi bem, mas dormi um pouquinho melhor, assim. Então, acho que é bom ter essa mentalidade de é bom ter uma boa noite de sono? É, mas não é necessário. É possível passar sem uma boa noite de sono também. E imagino que muita gente que passou no TPS também não teve lá das melhores noites de sono. E o Thiago passou super bem, né? É, mas é isso, né? Assim, você vai com as condições que forem, né? Assim, Uhum. vai pronta, né? Sim. A É, Renata, que está aqui, eu lembro que também estava, não sei se foi para a segunda fase ou na primeira, que estava também passando super mal, já ruim, né, Rê? E aí também, assim, ela falou, não vou passar esse ano, tava passando mal, e passou em sexto. hum, Vocês se enganam, né? Aqui ela falando, tive gastrite, exatamente. labirintite. É, porque muita gente que nem, da mesma forma, Gabriel, que você foi ler lá as respostas e falou, isso não é para mim, eu acho que tem gente que também, né, antes de conhecer vocês, sabendo que são humanos também, acham que são pessoas que não se afetam e por isso passam, né? E vocês estão falando outra coisa, a gente se afeta, a gente se cansa, a gente passa mal, a gente tem ansiedade, né? Hum, Tudo isso está na conta. Exatamente. A minha ideia sempre foi, e eu pensava no dia a dia, esses problemas vão acontecer, mas é possível estudar tanto que esses problemas não vão te eliminar, sabe? É possível você compensar isso pelo volume de estudos que você tem no dia a dia. Então, beleza, dormi mal, errei uma outra questão lá que eu não devia ter errado, mas eu compenso nas outras. E o Gabriel falou uma coisa sobre essa preparação para ETPS que é um pouco polêmica, que é de que a recomendação geral é: ah, saiu o edital, pare de estudar coisas novas e revise só o seu caderno. Mas eu concordo com o Gabriel que dá para estudar coisas novas depois do edital também, principalmente nos primeiros anos. Assim, de. Eu realmente, ainda mais para quem já tem uma rotina de revisão, para quem já mantém uma revisão pelo Anki, ou já revisa o seu material periodicamente de alguma outra forma, esse já é um conteúdo que você já tem uma familiaridade. Às vezes é um melhor uso do seu tempo pegar alguma fraqueza sua para estudar mais, para aprofundar um pouco. Então, eu estudava coisas novas que eu nunca tinha visto depois do edital. O que eu mudava na minha rotina era fazer questões objetivas. Eu acrescentava isso. Porque no meu dia a dia, fora do período pré-prova, eu não fazia questões objetivas. E acho que no início da preparação eu fazia, mas depois eu parei e eu só fazia quando eu estava chegando perto da prova, meio que para entrar no ritmo ali do TPS. Mas, além disso, outra coisa que eu não fazia ao longo do meu ano, assim, era ficar acompanhando freneticamente atualidades e notícias do dia a dia da política internacional. Eu ignorava ao longo do ano, assim, né? Via notícias normais, mas chegava perto da prova, eu, eu pode falar o nome do professor, Cláudio? Eu não- Pode, lógico, lógico, eu, pode.
eu comprava aquela apostila do Bruno Sério? Rezende, de Uhum, atualidades, que uhum. ele já tem um compilado ali de 70 páginas, e aí eu fazia novos cards de Yankee em cima daquelas atualidades e tentava decorar o máximo possível ali de o que aconteceu nesse ano, né? Vamos me atualizar aqui. E, e foi essencial nesses últimos 2 anos, porque caíram muitas atualidades nas provas de política internacional. Uhum, uhum, Então uhum. era mais ou menos isso que eu mudava só no meu pré-TPS, mas eu continuava estudando coisas novas e continuava fazendo as minhas revisões. Eu acho que no período pós-prova, tipo, pós-segunda fase, eu, eu não conseguia manter as minhas revisões de Anki no mesmo ritmo, né? Porque falta motivação, né? Você fica, nossa, falta um ano para a prova, não sei o quê. Aí eu focava em fazer leituras e produzir novos cards, sem revisar. Só ia produzindo, produzindo. E aí, quando começava o ano mesmo, você percebia, ó, tá chegando. Antes mesmo do edital, aí eu intensificava e já começava a entrar no ritmo. Saiu o edital, começava com as questões. Depois da primeira fase, aí eu reduzia as revisões de Anki para focar em formas de estudar para a segunda fase, né? Fazer mais simulados. Ao longo do ano eu fazia os simulados também com a Cláudia, né, de português. Português foi muito difícil para mim. É mesmo? Foi difícil. É estranho falar isso, né? Porque hoje em dia É, todo mundo só tira notões em português. mas Mas porque acho eu corrigi as suas redações também, não parecia. Assim, por isso que é uma surpresa. que, sim, quando eu passei em 2023, 2022, pela primeira vez no TPS, foi aquele ano em que, entre o TPS e a segunda fase, foram 15 dias. Você lembra disso? Uhum, 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 E eu nunca tinha feito uma redação nos moldes do concurso. uhum, E aí eu não tinha nenhum professor de confiança, não tinha nada. Eu mandei mensagem, a Cláudia me aceitou de boa vontade, de bom uhum. coração. Ela falou: ah, não, eu te ajudo aqui, vamos fazer 2 simulados, pelo menos. Foi um ano que E eu não dei curso novo entre primeira e segunda fase. Eu já estava com os alunos que fazem a turma de manutenção extensiva, e aí eu recebi alguns que tinham passado, mas poucas alguns, vagas que tinham ali, que tinham liberado de quem não tinha passado. alguns que Você passaram de mandou rápido. surpresa, Ah, assim. você escreveu rápido, pegou uma vaga. Cláudia, me ajuda, por favor. Mas foi. Isso é interessante também de comentar que é bom manter alguma relação de confiança assim com alguns professores de línguas, principalmente, porque a agenda desses professores, principalmente dos bons, fica muito cheia depois do TPS. Então, às vezes, eles vão ter dificuldade de te aceitar como aluno, não é por maldade nem nada, porque falta horário, né? Uhum, uhum. Não cabe tudo, até pra gente, né? Voltando aí. Sim, exato. Então é bom já ter esses contatos, já assim, né, para quem está mais tempo. E mas assim, eu fui mal em português. Eu acho que aquilo que o Gabriel falou que ele teve já uma experiência de escrever um mestrado e tal. Eu não tive isso. Eu acho que de certa forma eu tive que aprender agora fazendo o CACD. Eu percebi assim, eu peguei para ler aquele livro do como é que chama aquele famoso, o Alton Garcia, né? Ou comunicação em prosa moderna. É, e eu percebi, eu não sabia escrever um parágrafo bem estruturado antes do CACD. Hum, E aí eu fui aprendendo e criando métodos também. Eu acho que é importante isso. De chegar no dia da prova não é o dia de inventar nada, é o dia de uhum, você seguir o que você treinou, de você ter já o seu método consolidado. Não é o dia que você não vai escrever uma obra marcante uhum. da literatura, algo bonito. Você não vai escrever nada disso. Você vai fazer Nem o é para isso. básico. Não é para isso. Você tem que, tem que se manter ao básico, na medida do Uhum. possível.
ler o comando, ler os textos, Uhum, né? E fazer o que estão pedindo, né? Assim, já uhum. tá de ótimo tamanho. O problema é que muita gente não faz o que está sendo pedido, né? É. Isso acontece muito, que eu chamo de a pessoa dar algum tipo de algum vacilo, né? Tem assim, tem coisas que são, sei lá, escrevi a questão na folha errada. Pô, é muito chato uma situação dessa e acontece com muitos candidatos competitivos, ou então, e a prova cada vez menos perdoa esse tipo de erro, porque hoje em dia, você olha a nota de corte na segunda fase, ela ficou em 90%. Aí você pensa, se pegar guias mais antigos, você vai ver uma pessoa que falou, pô, eu escrevi metade da questão errada aqui, e aí eu risquei tudo e escrevi o resto em 10 linhas. Isso não existe mais, não é possível mais, porque as notas estão muito altas. Uhum, Então, não tem espaço mais para esses erros grandes, uhum, assim. uhum. E, Eu tive uma aluna esses dias que, né, não passou este ano, ficou perto, mas não passou, que ela me escreveu, ela falou, Cláudia, assim, eu tô indo bem na redação, minha nota foi alta, já teve uma nota alta, ela falou, mas eu preciso ainda subir um pouquinho mais para conseguir também depois uma boa colocação ali no final, porque cada décimo faz diferença. E não é que o pessoal escreva mal ou vá mal na prova, né? Assim, mas é que todo mundo é tão bom que está nesse gargalo aí do começo que tem que ter isso como parâmetro, né? Assim, você tem que mirar realmente muito alto, né? Na redação. E, Thiago, uma coisa, você me mandou os cards do Enk também para português para a primeira fase, que eu achei interessante. Vamos entrar um pouquinho, já que estão falando de português, acho que a gente pode abrir um pouquinho para isso. Que você usava as questões do canal e com isso hum, você foi fazendo os cards, né? Eu tenho um canal, para quem não me conhece, tem um canal no Telegram, gratuito, que chama Português CACD, no qual eu coloco 3 questões por semana e depois mando áudios comentando essas questões. Para além dos meus cursos, né, que aí são pagos, eu tenho esse canal gratuito, que é só entrar lá e escutar, já tem mais de 300 questões, tem uma apostila, inclusive, com as questões transcritas, as respostas transcritas que vocês podem pegar lá. E o Thiago vai vou mostrar mostrar aqui. aqui agora. Uma coisa sobre as questões de português, elas são diferentes das questões de outras matérias, porque, por exemplo, História do Brasil é uma questão de conteúdo. Você lê, ou você sabe, ou você não sabe. E aí tem algumas técnicas, né, alguns métodos. Eu aprendi bastante com o professor Luigi, o que que você faz quando você não sabe, algumas coisas interessantes. Mas a questão de português, muitas vezes, ela te exige que você pense, né? Não é simplesmente bater um olho, ler aquele item. Você tem que voltar no texto, você tem que fazer uma análise sintática. Então, eu acho que compensa dar uma atenção especial a português antes da primeira fase. E as questões de outras matérias eu nunca passei para o Anki, mas as de português eu senti essa necessidade. Eu peguei um documento que a Cláudia fez de com questões de primeira fase, Essa e eu fui apostila, né? passando. É a apostila, Uhum. que é fantástica. E aí eu fazia os cards dessa forma. Tem aqui o texto, o item, e aqui é o certo ou errado. Só que eu não me limitava a colocar o certo ou errado. Eu pedia para abrir, e aí eu queria responder também. Não basta você só falar certo e errado, né? O que está certo, o que está errado. E só aí que eu teria a resposta. E aí, se eu errasse isso aqui, eu acertei que estava errado, porque você se lembra, né? No Anki você memoriza. Mas eu não lembrava o porquê que está errado, aí eu mandava revisar de novo, marcava que eu errei. Porque... E eu fiz isso, assim, com dezenas e dezenas de cards. E foi muito útil para mim, em vários aqui. O Entre Mentes, Que maravilha. Ótimo. e o texto aqui embaixo foi tudo copiado Dos dos áudios, próprios, da do que a transcrição que Cláudia, está lá, né? da descrição que está lá. E aí, essa é uma forma dinâmica também de estudar, porque estudar gramática, às vezes, desculpa, Cláudia, mas às vezes é um pouco chato, assim, Não, para é mesmo. você, É mesmo. você ficar ali decorando regrinhas, às vezes é um pouco chato. Eu Mas também não. com questões você vê a importância, sabe? Você vê, tipo,
nossa, isso cai em provas, isso cai dessa forma. E aí Uhum, é bastante útil. uhum, uhum. Não, mas é chato mesmo. Não, eu não acho legal essa parte, não, das regras. É, pois é, não, achei ótimo também isso dos flashcards. Não, não tinha pensado no português com os flashcards já, assim. Acho que vou até comentar depois lá no canal. É ótimo. Mas pelo visto o pessoal já fazia. O Nicolas comentou aqui também que o canal é altamente flashcardizável. O pessoal já vai fazendo. O que eu faço, né, nos cursos, que eu tenho o módulo 1 e o módulo 2, né, para o TPS, de um curso que eu dei, que ficou gravado, e aí ele tá à venda. E aí o que eu faço nesse curso, o que eu fiz foi separar as questões por tema. Né? Então, todas as questões, sei lá, de crase que caíram, e eu sempre trabalho só com as provas antigas, eu não faço questões novas, né? Até porque ela é a prova que te dá métrica. Eu acho que, enfim, não precisa. E português é uma matéria que tem muita questão e muito concurso, né? Assim, não é todo o concurso que cai, né? Economia, direito internacional, esses ficam mais limitados. O professor também fica mais limitado, né, com o recurso das questões. Mas português, toda prova de concurso público tem português, assim, né, com níveis variados. E aí, nesses módulos, eu separei listas, né, por tópicos, por temas, e aí, né, tem isso lá. Mas tô mencionando porque, assim, essa parte de gramática eu também só gosto de dar aula vendo a aplicação, assim. Eu não faço mais cursos extensivos explicando a matéria, tipo, crase, então, né, as regras são essas, assim. Eu entrego as regras e a gente vai direto para a aplicação disso, porque eu também acho que essa parte das regras é chata também, né? É chata mesmo. Agora eu vou fazer um curso só com questões de interpretação de texto, que também às vezes passa por uma coisa ou outra de gramática, mas vai ser só para interpretação. Então, né, Eu eu pretendo. faria isso se eu tivesse que estudar mais. Seja... Mas Vai fazer lá dentro, lendo as coisas lá dentro também agora, Thiago. o bom da parte de gramática é que ela é uma parte bastante objetiva. E vocês vão continuar escrevendo lá dentro, né, gente? Assim, Vai continuar escrevendo, assim. é para aí. O que está no concurso não está à toa, né? Assim, direito, né, economia, né, tudo É que vocês têm que ficar importante. estudando, vocês vão usar, né? Tá ali porque vai ser usado. Uma dica que eu tenho sobre a hora da prova, que muitas vezes as pessoas começam pela ordem. Eu nunca comecei por português, que normalmente é a primeira. Para mim é Porque meio é louco. enorme. Você está aquecendo os motores ali, começando uma prova, você vai começar logo com a mais difícil do TPS, logo com uma que te exige pensar tanto. Eu preferia começar por outras matérias e Hum, depois ir para português. Mas também não uhum. deixava por último, porque não dá para fazer cansado. E Você aquecia contra a matéria e depois voltava. normalmente com geografia, coisa assim. E aí eu voltava para português e aí ia fazendo com calma. E a minha abordagem era as questões de gramática, eu tratava como uma obrigação. Tenho que acertar as questões de gramática. E as Concordo. questões de interpretação, eu já falo, ah, aí não tem como acertar todas, eu achava bem difícil. É, mas gramática está garantido, né? Gramática estava garantido, era isso. Claro, tem que estar. E o Gabriel, o Thiago era bem também disciplinado. Falei Gabriel porque eu pensei na disciplina, mas o Thiago também era bem disciplinado com isso de entregar os simulados mensalmente, assim, entregava Hum. todos, né? Fazia, deixava o tempo ali. E Gabriel, eu vou colocar até anotei aqui, vou colocar isso que você trouxe para os meus alunos daqui para frente para ir simular as condições da prova num lugar público. Que eu não tinha pensado nisso, né? Porque em casa você já se distrai, mas assim, né? Você se permite certas coisas, você está num ambiente, né? Isso é, assim, confortável. Outra coisa é você fazer a prova, isso, com a gente abrindo bala, chocolate, aí a água, não sei o quê. O fiscal que vai tirando o papelzinho da lousa, falando, tá acabando o tempo. Assim, até a cadeira faz diferença, a Luísa falou. Na cadeira, caneta, o pessoal já entra na pira da caneta 3 meses antes, começa as discussões de qual caneta usar, né? Todo ano. Tudo. Gabriel, como é que você fez com a questão das discursivas também para português? Você tinha falado que você ia falar de português, que você deixou um pouquinho o tempo lá, né? Que você fez os cursos, e a discursiva você fazia com outro professor, você não fez comigo. Mas como que você fez o balanço aí nesse 1 ano e meio, então, né?
que você estudou focado nisso? Certo. É, eu comecei primeiro com português, gramática, interpretação, né? E só depois que eu comecei a treinar a redação. Foi mais ou menos no meio do ano passado, quando saiu a portaria, porque eu falei, bom, se eu passar, eu preciso ter alguma base. Mas eu não recomendo, não sei se vocês concordam, fazer redação de português desde o primeiro mês de preparação para o CSD. Por quê? Porque às vezes vai aparecer um tema que é tão fora da sua capacidade de escrita e você não tem nenhum argumento que você vai gastar muito tempo estudando para fazer aquela redação. E eu não acho que é algo que deveria ser feito. Assim, todos os meus simulados, eu nunca estudei para fazer um simulado, eu nunca fiz pesquisa para fazer um simulado. Eu sei que tem muita gente que faz. Só que eu acho muito importante você treinar, escrever com os recursos que você tem na sua memória, porque é isso que você vai fazer na hora da prova. Então, toda a minha preparação eu nunca estudei. Óbvio, depois que passar a prova, depois que você receber os seus resultados, se você achar que aquele é um tema que você não tem repertório, que você não tinha nenhum argumento, você pode dar uma pesquisada, mas eu acho que você deveria tentar utilizar com o repertório que você tem para você fazer a prova. Eu acho que essa é a minha questão, por isso que eu comecei um pouco depois. Mas falando em português gramática, primeiro, foi por onde eu comecei, eu só fiz o curso da Cláudia, gente. Ela vai passando lá os capítulos do Bechara, não, Do qual Cunha. que é o nome? Do Cunha. Do Cunha Celso para Cunha. ler, e eu estava lá no meu to-do Deixa eu ver list, também. nunca fiz. E foi muito bem, assim. Ano passado eu errei, eu acho que 6 ou 7 questões, e foi uma prova bem mais difícil do que a desse ano, assim, então foi uma das minhas melhores matérias proporcionalmente no TPS. E Inclusive, esse você me ano eu errei. convenceu de uma, Gabriel, que você fez o recurso que você falou que estava errada, aquela do útero materno lá, da coisa. Do Foi Mediterrâneo. do Mediterrâneo. Aí ele falou, não, lembro que você veio na minha live de correção do TPS e você falou, eu vou entrar com recurso nessa. Eu, não, tá certa, Gabriel, não sei o quê. E aí ele fez um argumento depois, ele me mandou pelo WhatsApp, que eu concordei com ele, eu teria mudado o gabarito. Eu não queria. Eu falei, sua argumentação foi muito boa. Mas E não, eles assim, mudaram no final das contas? Acho que não, né? não mudaram. Mudaram. Eu tinha, Mudaram tinha uma da outra, margem para tipo, não mudar também. a que você não concordou, mudaram. Eu sei, eu sei. É, E assim, eu estudei com base nesse curso que a Cláudia falou, dos 2 módulos. E meu caderno, eu tenho um caderno de gramática. Então, tinha lá a parte da teoria, que são as fichas que a Cláudia faz com base nas gramáticas, obviamente. E tem lá as questões, os prints do TPS, né? Porque você coloca digitalizado, tem lá os prints das questões. E foi com base nisso que eu fiz a minha preparação teórica para português. E eu fiz também que nem o Thiago, vou mostrar aqui, transformei tudo em Yankee. Ah, Hum, coloque. e eu tenho Yankees. Tá Ó, se abrindo. você for ver aqui, Abriu. depois eu vou mostrar um pouco mais desse sistema que chama Remnote, que ele é basicamente uma mistura de Notion, que é um sistema de elaboração de cadernos, com o Anki, que é um sistema de elaboração de flashcards. Então, a Cláudia vai até reconhecer. O que é a função emotiva, expressiva, subjetiva da linguagem? São todas as formas que podem aparecer da função. Quais são os elementos que a caracterizam? Então, discurso em primeira pessoa, linguagem subjetiva. Então, isso aqui era a parte teórica e eu só ativava esses flashcards depois que saiu o edital, porque eu não achava que fazia sentido ficar memorizando isso tão longe da prova do TPS. Então, isso, por exemplo, é uma das questões. Então, temos aqui pronomes, né? Diferença entre pronome pessoal reto, de pronome pessoal oblíquo. Esses aí, às vezes, eu nem memorizava, que eu também não ajudava tanto, mas eu colocava aqui, ó. Qual o valor de ler com sentido possessivo? Daí eu colocava os valores e eu colocava um print da questão. Isso tudo aqui é o caderno da Cláudia, tá, gente? Se vocês forem ver, ela deve estar até reconhecendo. E eu fui transformando. O nariz dog, que é a colocação pronominal, tá aqui, Aham. ó. Em que casos apróprios dos pronomes oblíquos, daí tem tudo aqui. Daí eu colocava também exemplos, né? Porque, o que é um pronome definido? Às vezes a gente decora o definido, mas não sabe quais são os pronomes definidos. Uhum, E eu uhum. ia colocando. Fica indefinido. E assim foi, entendeu? Essa foi minha preparação para o TPS.
Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui. Eu Não, acho que adoro ver essas coisas, eu acho ótimo, porque tem a impressão, às vezes, que o pessoal fica essa coisa de aula online, né? Que quando era presencial, você vê o aluno anotando, tá em casa, não sei o que cada um tá fazendo, né? Tá assistindo deitado na cama, só escutando, né? Assim, mas eu acho ótimo quando eu vejo, né, que tá servindo para algo que você tá, de fato, anotando, organizando, porque senão não adianta, né? E isso que o É, Thiago você tem que estava digerir falando, o de não só material. decorar, né, mas justificar por que que é certo, errado, né? Assim, porque tem que ter um trabalho teu aí, não tem jeito. Sim, eu acho que você tem que digerir aquele conhecimento e questões de português, eu acho que é o melhor jeito de você digerir gramática. Mas falando um pouco de interpretação de texto, que eu acho que é a maior dificuldade de todo mundo, eu falei, cara, eu preciso aprender a estudar isso, entendeu? Vale muito, todo mundo tem dificuldade, é difícil de entender, assim, às vezes os professores passam coisas, mas também tem em algum grau que a teoria, eu acho que ela para por ali, assim, da interpretação que você tem que aprender a aplicar essa teoria na prática. E eu acho que essa é a dificuldade. Então a Cláudia, ela sempre fala sobre, tá, a questão, você tem que voltar para o texto e você tem que procurar a extrapolação, a contradição ou a redução. Eu acho que era isso, né? Isso. Não É, mas vale tudo, assim, interpretação de texto, né? na prática, às vezes a limite entre extrapolação e uma inferência possível, ele é tênue, principalmente em português, Uhum. porque em inglês, em algumas provas, e não todas, eles falam assim, ah, isso pode ser inferido do texto? Eles perguntam explicitamente e estão afirmando que aquilo ali é uma inferência. Então, quando tem aquela palavra-chave, você já sabe que as interpretações podem ser um pouco mais abertas. Em português, isso normalmente aparece com é possível concluir que a Cláudia sempre fala, ah, tudo é possível, então dificilmente algo vai ser impossível. É, Só que nem sempre em português vão ter essas palavras, e muitas vezes coisas que podem parecer extrapolações, na verdade, são inferências possíveis. Eu acho que essa é a grande dificuldade em português. Só que uma coisa que a Cláudia falava no curso dela, e tem alguns módulos de interpretação nesse curso de módulo 1 ou 2, gente, essa frase aqui, ela é possível? É razoável você falar isso sobre esse texto, sim? E eu ia muito com essa cabeça. Assim, Razoável. Aham. às vezes não seria a forma como eu teria interpretado aquele texto, não é exatamente, mas assim, uma pessoa com uma Não vai formação contra o acadêmica, texto, né? ela vai ler aquele texto, ela pode falar isso. Se você estivesse numa sala de uma universidade, alguém levantasse a mão e falasse, olha, eu entendi isso aqui. O professor ia falar, isso é um absurdo? Ou ele ia falar, é uma interpretação possível? Se é a segunda hipótese, então talvez esteja certo, entendeu? Então, e você tem que ter esse desprendimento do seu ego de não é isso aqui que eu achei. Eu acho que não é exatamente isso aqui, entendeu? Você tem que falar, bom, Conhecido como procurar pelo em ovo. é. E às vezes não é O nem seu pelo ego em é ovo, ótimo. às vezes sei lá, você leu de alguma forma um pouco ligeiramente diferente. Você tem que ficar confortável com o fato de que talvez a forma como você entendeu não é exatamente a única forma de se entender aquilo, entendeu? E eu fazia TPS de português, na verdade, de todas as matérias, com duas cores de caneta. O azul escuro e o azul claro. O azul escuro, ele era assim, eu tenho certeza disso aqui. Que isso aqui está certo ou que isso aqui está errado. O azul claro isso aqui está meio certo, isso aqui está meio errado. E o que eu comecei a tentar fazer se está meio certo e meio errado, está certo, entendeu? Se não está muito errado, se não tem um erro evidente, então vamos no certo e depois volta lá e vê quantas você acertou dessas aí que você falou assim, isso aqui eu não amo essa redação, isso aqui não é o jeito que eu escreveria, mas vamos ver se está certo, vamos dar o braço a torcer. E eu fazia isso. E depois, se eu ver que estava certo, nossa, o meu desempenho, não só em português, mas em várias outras matérias, foi muito para cima, assim, porque isso vale para história, isso vale para geografia, isso vale para política internacional. É, Então, assim, essa outra forma de olhar as questões de interpretação me ajudou muito. E outra coisa que eu acho que ajuda também é aquelas questões que você errou. Você foi lá olhar naquele Como Passar no concurso, aquele O livro. livro. Qual que é o nome mesmo? Exato. Como passar da editora Foco. Da editora Foto, que a Cláudia tem alguns comentários, tem alguns professores que também Faço. comentaram. Eu Leu faço muito ali, isso. falei, não estou convencido dessa interpretação. Se você tem um contato com algum professor de português, a Cláudia, o Ivo, o Fernando, e eles são abertos, tenta falar com eles, fala, olha, eu estou muito incomodado com isso aqui. Tipo, óbvio, não vai mudar tudo Uhum. também, mas eu quero realmente entender
por onde que meu raciocínio se perdeu nessa questão de interpretação? E eu acho que esse exercício é importante, porque, se você para ali na teoria do, interpretação e extrapolação, às vezes você tem que entender por que que você não está conseguindo aplicar aquela teoria na prática de uma questão ao ler um texto, entendeu? Interessante. Você pensa que a falha é do seu lado e não da explicação. Você fala, por que que eu não estou Exato. entendendo, né? Em vez de ficar brigando com a prova. Fala, a falha é da prova, né? Que o pessoal fica nisso. É. E às vezes o professor vai falar, Gabriel, você está procurando pelo em ovo, ou você está levando muito no absoluto o sentido das palavras, que nem aquela questão do 2 anos atrás, do trauma. Também não fica tão. Sabe, eu acho que você tem que ir criando uma flexibilidade ali na hora de fazer a prova. Uhum, Outra coisa que eu acho que para interpretação é importante, se coloca no lugar do corretor na hora de elaborar uma prova de interpretação de texto. Ele não pode fazer uma assertiva correta que seja óbvia. Ele tem que dificultar de alguma forma a sua vida. Seja colocando palavras que você não conhece, seja fazendo alguma inferência que não está exatamente dita no texto, mas ela pode ser subentendida a partir do texto. Porque não é fácil fazer a assertiva correta de interpretação de texto. Errada é muito mais fácil. Mas e a correta? Então, eu acho que você tem que se colocar no lugar e falar, eu acho que isso aqui ele está querendo deixar correta, mas ele quis fazer um caminho um pouco mais tortuoso, mas ela está correta. uhum, Enfim, acho que isso aí também ajuda. Acho que essa é a minha uhum, dica. uhum. Ajuda, porque eu falo muito isso também nos cursos, né? E vou falar também nesse agora que eu vou dar de interpretação de texto. Né? Você tem que pensar que tem uma pessoa fazendo a prova. Né? Você vai percebendo um certo raciocínio também na elaboração das questões, né? Não é uma, sei lá, ainda que eu saiba, né? Não é uma inteligência artificial fazendo ali, né? Tem uma pessoa, você fala, né? Botou isso aqui, mas, né? Não é algo que vai contra o texto, que é um absurdo, né? Derivar isso, voltando no que você está dizendo. E o pessoal tende a colocar mais errado onde está certo, né? Eu vejo isso nos alunos, assim, marcar errado onde está certo. Fala, Thiago. O Gabriel falou uma coisa legal de deixar o ego de lado quando está respondendo o TPS. Eu acho isso muito importante, porque às vezes você fica, nossa, mas eu sei uma coisa aqui que ninguém sabe, só eu que vou acertar essa questão. Eu tenho esse conhecimento obscuro de um documentário que eu vi em 2008. E normalmente, quando você entra nessa linha, você erra o item. Então, eu comecei a pensar para mim, quando eu estava um pouco na dúvida, eu falava, o que que a maioria dos candidatos competitivos vão marcar nesse item? E Uhum. se a maioria vai marcar certo, eu vou marcar certo também, e se errar, eu vou errar junto com todo mundo. E é melhor assim. Uhum. Claro. E te ajudou também, funcionou, né? Não jogar contra si mesmo, né? Ou achando que, né, você já sabe algo muito especial ali, que estão querendo te pegar, é uma pegadinha, né? O pessoal fica nessa neura da pegadinha, né? Achando, não, vou me esquivar aqui. Na verdade, se engana muito o tempo todo, né? Mais atrapalha Tiago, que se atrapalha, né? Tiago, uma coisa, você ficou no TPS, você falou 2023, foi isso? 22? 2023 foi. 2023. E você é um cara que vai bem, assim, geralmente em Sim. TPS, né? Você tem né, esse, É. esse traço de saber responder bem a prova da primeira fase, sendo que você passou várias vezes. Uhum. O que que você acha que te atrapalhou naquele ano e o que que você... Teve alguma disciplina que você passou a estudar mais? Você reforçou para os outros anos? O que que você fez quando você foi reprovado? Não foi uma disciplina específica, não. Foi. Primeiro, eu acho que eu fui um pouco precoce quando eu passei em 2022. Eu acho que eu ainda não estava tão no nível. Talvez eu tenha dado um pouco de sorte naquele ano. E aí eu cometi o erro, acho que muita gente comete, de achar que agora eu já passei no TPS e essa já é uma etapa que eu já superei, vamos focar nas próximas, sabe? Vamos estudar para a segunda fase. Eu estudei muito francês aquele ano, depois tiraram o francês da prova. Aí eu comecei a estudar muito pensando nas fases seguintes e me descuidei um pouco da primeira fase. Eu acho que esse foi o principal erro. E eu também cheguei meio mal na prova, eu cheguei muito ansioso, muito. Acho que eu estava me pressionando muito, muito com aquela ideia, nossa, tem que ser esse ano, ano passado eu passei da primeira, esse ano eu tenho que passar também, e aí eu vou, sabe? Quando você começa a pensar longe demais, depois, já entrando para o lado um pouco da saúde mental, eu acho que
quando eu comecei a pensar um dia de cada vez, as coisas começaram a ir melhor, sabe? Em vez de Uhum. falar, nossa, esse ano eu vou ter que passar em todas as fases e começar seu dia assim, começa, não, hoje eu vou estudar muito. Hoje eu vou fazer não sei tanto de coisa. Aí no dia seguinte, se eu continuar, hoje eu vou fazer 7 horas de flashcards. Hoje eu vou revisar 800 cards. E é melhor, assim, tipo, sua cabeça vai melhor do que você ficar pensando, não, esse ano eu vou passar, sabe? Melhor ir levando as coisas aos poucos, sem se colocar essa pressão toda. Claro. E lembrando no que você falou também do sono, é interessante como, né, aproveitando o português também, como os imperativos vão jogando contra, né? Tenho que dormir, tenho que passar, e aí o resultado é o oposto, né? Porque tenho que, e quem garante isso, né? Na ordem de um necessário, né? Tenho que fazer isso. Não, você tem que ir lá Exato. fazer a prova, né? Tem, assim, dorme, vai fazer, o resultado você não sabe, não tem garantia, né? Sim, Mas é muito difícil não se pressionar, né? Porque é isso, é dinheiro, é tempo, é gasto, né? Mais um ano, assim, não é uma conta fácil. é, assim, tipo, você vai sentir a pressão, não tem como. Mas é questão de. Tem uma frase famosa, o Gabriel já falou que ele gosta de tênis no grupo, e que está escrito no Arthur Ashe Stadium, que é o maior estádio de tênis lá nos Estados Unidos. E a frase é: pressão é um privilégio, que fica escrito no ar. Então, acho interessante pensar dessa forma também, de tipo, se a gente está pressionado é porque a gente se importa muito com alguma coisa e que a gente tem uma chance de fazer isso acontecer. E isso é um privilégio, né? Não é todo mundo que tem isso na vida. Exato, exato. Adorei. Exato. E em relação à saúde mental, né? Pensando nisso, porque agora puxando já para cá, e a gente já tá chegando às 11h30, que vocês faziam alguma coisa? Gabriel, você passou no primeiro ano no TPS? Você falou? Não, só no Não. segundo, né? Uhum. E como é que você fez também depois que você não passou no TPS? É que é aí que você começou a estudar mais a valer também, né? Você estava meio se preparando ainda, né? Eu já tinha um ritmo bem intenso, daí eu não passei. Eu tinha ficado bem longe de passar no primeiro gabarito, depois quando o dano de anulação me favoreceu muito, eu fiquei 3 itens de passar. Daí eu tirei uma semana para descansar. E o que que eu pensei? Eu falei, Mas já chegou perto, né? cheguei perto, mas eu pensei, meu, talvez seja uma vantagem eu não ter passado. Por quê? Porque se eu tivesse feito essa segunda fase no ano passado, seriam pelo menos uns 2, 3 meses que eu perderia de construção de caderno e de reorganização dos meus estudos. Porque eu ia basicamente, sem ter terminado várias partes do edital de várias matérias, começar a estudar e fazer discursiva, e aquilo provavelmente teria sido muito ruim para mim. Então, eu meio que olhei o lado positivo de não passar, assim. E teve muita gente, que eu não lembro exatamente quem falou isso da nossa turma em alguma live, mas falou que o fato de não ter passado no ano passado talvez tenha sido a Nefertiti. É, ajudou esse ano porque ela teve tempo de olhar algumas lacunas, e foram essas lacunas que caíram esse ano e ajudaram na aprovação dela. Então, E foi o ver ano da também recorreção, não foi que o concurso se estendeu um monte, né? Não foi, ou ano foi retrasado? passado, Não, foi não, foi no retrasado. retrasado. Não, Mas tô é que ano confundindo. passado foi o ano que diminuiu a quantidade de vagas e muita gente preparada Hum, não passou e ficou hum, frustrada, e, enfim. hum. Mas essas pessoas também ganharam meses, porque depois que você passa pela segunda fase, você tem todo, né, os recursos, depois o luto, o descanso, toda a questão física, mental que você passa. Então, você não fazer a segunda fase pode ser uma vantagem também. Óbvio, quando eu comecei a estudar no ano passado, eu tinha a meta de passar no TPS, porque eu queria fazer a segunda fase para ter a experiência de fazer a segunda fase. Não aconteceu e eu precisei lidar com isso. Durante o ano passado, eu fiz terapia, e eu acho que foi super importante, porque por mais que você tenha uma rede de apoio, é muito difícil a pessoa entender o que você está passando, assim. Então, acho que é super importante para quem tem condições fazer, ou para quem não tem, procurar algum tipo de serviço público gratuito ou subsidiado. Eu acho que eu acho muito importante. O segundo ponto é: tenha amigos ou colegas ou pontos de apoio. Então, eu tive o privilégio e a sorte do meu melhor amigo
se preparar junto comigo, que é o Felipe Mignoni, que fez live com você ano passado. Queridíssimo, sim. Então a gente super se E esse ano você apoiou. vai também com a Mari e a Aline, né? Que Exato, também são exato. suas E a colegas. Nina, tem A uma Nina, galera. é. É, e ter ele, pelo menos um dia, sentar para fazer um TPS, xingar a prova junto, sabe? Aquela coisa que, nossa, não acredito que esse gabarito você também errou, errei também. Porque daí você se sente um pouco mais abraçado, né? E você se sente um pouco menos solitário. Eu não fiz grupo de estudos que nem muitas pessoas que passaram esse ano fizeram, e eu acho que eu gostaria de fazer se eu tivesse, se, se eu precisasse fazer a prova de novo, eu acho que eu faria ano que vem, porque você aumenta esse senso de comunidade. E esse ano, essa minha estratégia de horas líquidas e de metas foi muito importante para mim, porque como eu encarei como um trabalho e não encarei como a minha identidade, isso aqui não é uma medida do meu sucesso, isso aqui não é uma medida de quem eu sou. Isso aqui é um projeto que eu me propus a fazer, em primeiro lugar, ninguém me forçou a fazer isso, entendeu? Eu, racionalmente, escolhi isso aqui para mim. Então, se eu quiser não escolher, eu também não vou falar, tô fora, entendeu? Então, às vezes a galera fica, você está disposto a 5 anos? Também não se coloque grandes questões, porque pode chegar no segundo ano e você falar, não é para mim. Ou, nossa, me apaixonei por fazer sorvetes, vou virar sorveteiro. Você não consegue controlar quem você vai ser daqui a 2 anos, nem 3 anos, muito menos 5 anos daqui para frente. Então, às vezes, os seus Uhum. afetos, os seus desejos, eles podem se alterar e você pode mudar. Às vezes você prioriza hoje em dia satisfação profissional, daqui a 5 anos pode ser conforto familiar e você tem filho, agora você não quer mudar de país porque você quer ter uma família. Então, assim, não traga problemas daqui a Uhum. 5 anos para o presente, entendeu? Acho que Uhum. essa é uma dica. Parecido com o que o Thiago disse, né? De ficar no presente, né? Hoje é isso. Exato, exato. Né? Eu até comecei a pesquisar umas coisas. Eu já fiz uma época da minha vida um curso de meditação budista, que era muito essa questão de foco no presente, o sofrimento está no futuro, também está um pouco no passado. Então vamos voltar para o presente. E essa questão de eu tinha o meu dia. Eu não estava trabalhando, então eu falava, como que eu vou fazer um dia de estudos que seja sustentável em 5 anos? Isso pré-edital, tá? Então, o que que é importante para mim? Eu quero brincar com meu cachorro. Eu quero ver uma série de noite com meu namorado. Eu quero comer uma comida minimamente gostosa. Eu quero comer uma fruta de tarde que eu gosto. Eu quero olhar para fora da janela e apreciar a janela. Eu quero tomar sol. Sabe esses pequenos prazeres? E o fato de eu ter vivido uma vida de profissional muito intensa e que era muito demandante, também tirava um pouco, porque eu acho que às vezes o CSD parece que é o maior sofrimento do universo, assim, né? Como se fosse a pior coisa do mundo, assim. Mas tem muita coisa que é ruim na vida, né, adulto? Sabe, tem muita gente tendo burnout na iniciativa privada, Oh. tem muita gente frustrada, tem muita gente trabalhando de pé, trabalho manual, sabe, tem muitas formas de sofrimento. E eu acho que a gente, às vezes, também olhar para o lado e ver, não, esforço, cansaço, sofrimento faz um pouco parte da vida e tá tudo bem, a gente tem que lidar com ela. Acho ótimo você dizer isso. Eu acho que é importante, assim, para você humanizar, Aguenta um mas pouco, humanizar né? o outro também. Porque às Mas vezes você fala, aguenta um ninguém me pouco também. entende, mas a pessoa também está em sofrimento na vida dela, sabe? Ela também tem às vezes meu pai não entende, mas será que seu pai também não tem uma aflição na empresa que ele tem, que não está Hum. conseguindo fechar a conta no fim do mês? Eu acho que existem várias formas de frustração e ansiedade na vida e é bom você não particularizar muito enfim, E não se entender um pouco. vitimizar, né? Exato, exato. Eu acho que e entender que se não é para você, tá tudo bem desistir, e bora para frente, ou tomar um tempo, e aqui eu não estou falando também para você se afundar num sofrimento profundo em uma coisa que pode ser até adoecedora, assim. É mais de, eu vou construir uma rotina aqui, é uma rotina dura, mas é uma rotina que é possível. E então, até perguntaram aqui como que eu conciliava com a vida social. Eu, sabe, sexta-feira à noite eu não conseguia estudar mais, sabe? Então eu ia ver meus amigos,
Às vezes, sabe, eu não ia para uma balada, que hoje em dia eu nem gosto mais de ir, mas assim, que daí ia prejudicar o dia seguinte, mas eu ia num barzinho, teve, sei lá, show da Madonna no Rio de Janeiro, sou muito fã da Madonna. Ah, eu vou, porque eu não sei se vai ser show da Madonna de novo, sabe? Então, você se permitir fazer essas coisas para também você não sentir que a vida tá passando e você tá deixando muita coisa para trás. Porque também eu acho que se o seu sacrifício é tão grande, eu acho que o peso da prova aumenta. Porque você fala, não, eu tô deixando tudo de lado. Eu não tenho mais amigos, eu não tenho, não vejo mais minha família, não faço mais nada. Então passar na prova vira um peso mesmo. Porque você fala, olha tudo que eu abri mão, tem que ter uma recompensa. Mas se a sua vida foi minimamente, sabe? Ah, mas foi gostoso até estudar aquela geografia, né? Sabe? Aquilo nem não foi tão ruim assim. Eu acho que o peso diminui do fracasso, da reprovação, porque você fala, o ano não foi em vão, foi um ano que foi produtivo e saí com mais conhecimento do que entrei. Maravilhoso. A Luísa escreveu, obrigada por isso, sério. Que Mas bom. você trabalha com uma coisa importante também, né, Gabriel, que é limites. Você está falando disso. Deu tal horário, né, e divisão do tempo, né? Assim, o tempo é um recurso e você tem que ver como que você está usando, né? Bom, vou usar tal tempo para tal matéria, tempo para outra matéria, né? Ou seja, isso aqui para o concurso, mas aí tem o resto também, né? E dedicar um tempo para esse resto, porque concordo, assim, fica mais pesado do que precisa ser e joga contra, né? Não ter vida pessoal, sociabilizar, sair, encontrar pessoas que você ama, que você gosta, ir no show, né? Lady Gaga, Madonna, ir até lá, tipo, não, assim, tudo isso na verdade soma, né? Não é que, tô perdendo porque entra naquela conta imaginária, né? O pessoal pensa como rival, né? Assim, os outros candidatos estão lá estudando e não estão fazendo mais nada da vida e eu estou ficando para trás. É uma conta doida, né? Assim, porque não passa por aí, né? Não é desse jeito que você aproveita o tempo, que você usa, né, a seu É. favor. Não, e se você, por exemplo, estuda 7 dias por semana no mesmo ritmo, monitora quanto está a sua produtividade na semana seguinte. As Não, por isso que coisas, esse elas têm aplicativo preço. também Exato. Às vezes, é isso que você está falando. Às vezes eu aumentava de 40 horas para 45 horas. Vai lá estudar segunda-feira para você ver se você consegue fazer suas 8 horas diárias. Eu não conseguia. Ou eu fazia de uma forma totalmente com menos produtividade, menos foco, menos concentração. Então, a concentração, ela é muito ligada com saúde mental. A memorização é muito ligada com saúde mental, que é ligada com atividade física. Então, a conta, ela chega. Uma hora ela chega. Então, o risco do burnout também era uma coisa que eu sempre pensava, eu falava. Já vi muita live de candidato que sofreu tanto com horas estimulantes de estudo que chegou lá no final e não conseguia mais estudar. Eu falava, qual que é o preço de eu ficar, às vezes, 6 meses sem conseguir estudar? E tendo que me reabilitar emocionalmente, às vezes não vale a pena chegar nesse limite. Então, saber onde parar, eu acho que é importante. limites. Tiago, você fazia, como que você cuidava dessa parte de saúde Eu mental? fazia uma divisão um pouco diferente. Eu fazia uma divisão mais das partes do ano em que eu estava. Se eu estava próximo da prova, aí eu me dedicava muito. Próximo, eu digo assim, saiu a portaria. Aí eu me dedicava 100% e não tinha vida social e não tinha mais nada, porque ali era o momento. Mas não tem como você ficar anos e anos nesse ritmo, é impossível. E então, fora desses períodos de prova, aí eu tinha uma vida mais tranquila. Tirava fim de semana, tinha horário bem definido à noite para descansar, praticava meus esportes. E, e eu pensava da seguinte forma também: eu tenho essa vantagem, né? Eu só estudo. Então, eu posso tirar um dia durante a semana, sabe? Eu não preciso seguir certinho, sabe? Eu posso tirar uma quarta-feira e um domingo, aí eu estudo no sábado. Eu posso compensar em horários diferentes, de forma que fique mais confortável para mim, para minha rotina. Uma coisa importante também, eu tive um grupo de estudos que era bem legal. A gente encontrava toda sexta-feira, virtualmente, né? Cada semana uma pessoa elaborava uma questão, aí os outros respondiam a questão, e aí sexta-feira a gente encontrava para apresentar a grade de resposta e conversar um pouco sobre o tema.
Isso foi importante também, é bom. É muito solitário isso do estudo. É bom ter Questão de outros, qualquer matéria, Thiago? menos de línguas. Ah, Eram uhum. as Das matérias de discursivas conteúdo, da segunda fase. das discursivas da Interessante. segunda fase. Era uma boa forma de treinar a discursiva, né? Porque aí eu treinava uma por semana e, e era sempre um tema que alguém. Era bom que tinham pessoas bem capacitadas no grupo, então conseguiam trazer temas interessantes. Ano passado passaram dois do nosso grupo de estudos, esse ano eu passei. Acho que os próximos vêm ano que vem. Mas é bom saber que tem pessoas assim na mesma trajetória que você, isso é importante. E, e acho que focar no simples também. Em alguns momentos eu acho que eu complicava demais. Eu falava, eu não posso tomar cerveja porque vai atrapalhar meu estudo. Eu não posso sair, eu não posso, tenho que manter tal dieta, eu não posso comer isso porque tem açúcar e vai me dar um pico de glicose. Sabe, umas coisas assim, Muita exageradas. conta, né? Muita conta. É, é No muita controle, né? Tentando controlar. É muita coisa. Se você for tentar isso Ah, tudo, sua vida fica impossível. E no fim das contas, você tem que ser simples. O que importa é você estar estudando, você está estudando muito. E se você tá, você pode tomar sua cerveja tranquilo, você pode comer seu chocolate, você pode, sabe, essas coisas não vão te custar a aprovação. Você pode sair no fim de semana, você estudou a semana inteira, sabe? Qual o problema? Então, acho que tem que ter essa mentalidade também, de que vamos resolver pelo simples, não complicar demais a vida. o Daniel está perguntando onde essas pessoas do seu grupo de estudo se encontraram e como que eles foram organizados. E fica a dica aí para o pessoal, todo mundo que está Uhum. assistindo, né? Para se falar, quiser Sim. usar, vou até falar assim, depois de repente alguém quiser tentar fazer esses grupos, de repente no meu canal do português, quando eu deixar publicar a live, quiser usar ali para falar, eu quero fazer o grupo, me escreve no privado, usa, pode usar lá o espaço, eu deixo aberto o canal para isso, né? Os comentários pode usar para isso também, para se encontrarem, né, Daniel? Mas e o seu, É, Thiago? esse modelo foi muito bom para a gente, porque não ficava aquela coisa assim, vamos chegar lá e ficar só conversando, sabe? Que aí às vezes dá uma sensação um pouco produtiva. Mas assim, você chegar, tem uma coisa para fazer, sim, tem, mas obviamente você conversa um pouco com as pessoas, e aí, como é que você tá e tal. Isso é muito bom. A gente se conheceu na prova de segunda fase de 2022, que foi a primeira que eu passei, e aí eu conheci lá E aí, o Minas, Felipe, né? o Vitor. Assim, a prova de segunda fase é um excelente lugar para você conhecer pessoas, mas às vezes as pessoas ainda não estão nesse ponto. É bom porque você sabe que são pessoas mais competitivas, que são pessoas que estão realmente dispostas ao estudo e provavelmente já estão num nível de estudo similar ao seu. E E você passa vários dias juntos com essas pessoas, né? Eu vi aqui o Lucas mandou uma mensagem que a gente se conheceu na prova. É verdade, você É. passa vários dias, você pega o contato, você almoça junto com as pessoas, você dá carona para a pessoa, você vai ali conhecer, são 4 dias de prova, sabe? E é bom que deixa um pouco mais leve também poder conversar com as pessoas e tal, você vai conhecendo. E aí, não sei, foi natural disso. Aí alguém conhecia alguém, uma outra pessoa conhecia outra pessoa, e foi formando o grupo. Que ótimo. Gente, vamos caminhando então para o final. Quero agradecer os dois por terem vindo. Foi muito boa a live, adorei. Dois queridos, espero conhecê-los pessoalmente. Gabriel que é de São Paulo, a gente pode se conhecer em breve, né, Gabriel? A Mari e a Aline vieram outro dia já em casa, a Renata, uma calma. Vamos marcar também um outro encontro, mas quando eu for a Brasília, Thiago, também quero encontrar vocês pessoalmente. E antes de encerrar, queria que vocês deixassem, então, um recado para quem está aí começando, quem está quase desistindo. Eu já recebi mensagens esse ano de alunos, inclusive falando disso, estavam falando, né? Falando, professora, eu estou achando que não é mais para mim esse concurso, minha vida está indo para outros lugares, vou parar de fazer as discursivas, qualquer coisa eu aviso. Muita gente, né, começa a pensar outros caminhos, mas outros estão aí já, quero escrever para o ano que vem, não quero parar, quero continuar, né? O que vocês têm a dizer?
para essas pessoas que estão hoje, então, aí? Bom, Ainda na luta, para eu chegar lá no dia adoraria da lá, posse, ainda não estão escolhendo a roupa da posse, mas nem um dia mandando vão estar. documentos. Em breve vão estar. E eu acho que o que eu queria falar é, em primeiro lugar, né, antes de qualquer esforço dessa magnitude, é importante você saber se esse é o caminho que você quer seguir. Então, converse com quem você ama, veja se esse é um desejo seu, se é algo imposto de alguma forma, porque eu acho que o trabalho duro só vem se você é algo que vem genuinamente de você. Acho que isso é importante, porque às vezes você vai estar se cobrando e é uma coisa que você nem tem mais uma conexão emocional e tem que ter, você tem que ter uma relação, porque é muita renúncia e é muito esforço. E o segundo é trazer uma inspiração de outro meio, né? Já que a gente falou de tênis, queria falar um pouco de ginástica artística, que também é uma outra paixão minha, e todo mundo viu, né, que a Rebeca Andrade foi ouro em Tóquio, e a história dela é muito bonita, assim, tirando, né, o começo da vida dela, que ela ia a pé para o ginásio, andava 1 hora para chegar até lá, até poder treinar, mas a medalha dela, ela veio depois de 3 cirurgias no joelho, que são cirurgias super complexas, e depois de 15 anos, né, de treinamento desde criança, com renúncias desde criança. Então, e ela permaneceu, entendeu? E a gente só vê o ouro, né? A gente só vê a medalha, mas só ela sabe o que ela teve que passar para não desistir. E era uma questão corporal, né? Eram dores que ela sofria toda vez que ela fazia um exercício, um treinamento. E ela permaneceu e chegou no resultado que ela queria. Então, as inspirações, elas estão em vários lugares. Talvez não seja no CACD, mas procura alguém que você olha e você fala, não, essa pessoa ela foi atrás do sonho dela e não foi fácil para ela. Olimpíada é a cada 4 anos, gente. Então, a CD tem todo ano, pelo menos. Então, se dê essa nova chance de fazer o concurso, de começar o dia seguinte de uma nova forma. Não estudei bem hoje, vou me dar a chance de amanhã ser mais produtivo. E é isso. Sejam fortes, porque a força vem de dentro de vocês e a gente não tem noção das coisas que a gente consegue alcançar se a gente tem disciplina, energia, foco e saúde mental. Acho que é isso. Uhum. E com o privilégio do concurso anual, né? Como disse o Tiago também, que não é qualquer concurso. Eu Já. buscava inspiração nos atletas também. Eu acho que é mais parecido a rotina que a gente tem, ou a trajetória com a de um atleta do que de um acadêmico, por exemplo. Que é essa questão da disciplina, do esforço diário em busca de um objetivo. E, e eu fiquei muito chateado, muito decepcionado muitas vezes quando eu era reprovado. E eu entendo desistir, eu entendo. Não acho que é demérito nenhum, não diz nada sobre a pessoa. Ah, não passei no concurso para diplomacia, resolvi fazer outra coisa. Tá tudo bem, gente. Se é o seu caminho, tá tudo bem. Mas eu queria falar também que se isso realmente te machuca, se você é reprovado, você sente ali, você fala, nossa, você passa dias mal, é porque é algo que você realmente se importa, é algo que você realmente quer. Estranho ia ser se você passou o ano inteiro estudando, ou, sei lá, você chega na, fui reprovado, beleza, tá, tava nem aí mesmo, sabe? Então não é para você mesmo. Se você realmente fica mal, é porque é algo que te toca, né? Então, e conversando com as pessoas e a minha própria experiência é de que você precisa persistir, as coisas não vão vir fáceis. E voltar disso é parte do caminho. E acho que está na trajetória de 95% das pessoas que passaram nos últimos anos. Ser reprovado e resolver persistir e continuar e passar. Então, acho que vale a reflexão e espero que continuem. E, e para quem está começando, eu acho bastante interessante assistir as lives mesmo, pegar dicas, Hum. ver o que as pessoas erraram e estar preparado, mesmo, igual o Gabriel falou, ele passou em 1 ano e meio, mas ele estava preparado para passar 6 anos. Pode acontecer de você passar rápido, mas assim, não pense que vai acontecer.
se prepare Uhum. para você passar anos, porque é a média, a maioria das pessoas passa. Exato. Gente, muito maravilhosos os dois, adorei. Adorei essa live, dois queridos. E é isso, né? Eu acho que tem que aguentar um pouquinho, tem que ter o foco, a disciplina, usar a pressão a seu favor. E também, que bom que agora a gente também tem todas as iniciativas por parte do governo, né? Já tinha da Bolsa da Ação Afirmativa para os candidatos negros, agora tem as cotas para as mulheres também. Eu acho que, né, pensando nas diferenças também de cada um, tudo isso vai possibilitando também um caminho para um grupo bem diverso, e a turma de vocês, inclusive, está bem interessante, né? Uma turma diversa, muitos candidatos negros, muitas mulheres, né? Eu acho que vai ser uma turma linda, são pessoas muito, muito legais, muito bacanas, e desejo uma ótima carreira para os dois. Daqui a pouco verei foto de vocês na posse. A Renata estava aqui falando, queria essas dicas também antes, né? Eu acho que tem uma coisa realmente das lives, né, humanizarem e também saber conhecer vocês, saber que muita gente bacana está entrando aí para fazer parte do governo e representar o governo muito bem. Tá bom? Eu vou deixar a live depois, então, no YouTube. E, gente, adorei. Obrigadão mesmo. Obrigado, Cláudia. Tchau, tchau, gente. Até Até. mais.